Casal de jovens idosos. Eu vou narrar. Vocês sobre os hábitos Porto Seguro, que é assim. Não tem nenhuma grande explicação. Caralho, não tocou, velho. Casal de jovens idosos que tava morrendo de preguiça, mas vai sair no sábado à noite. Né, meu amor? Perfeito. Porque já gastou dinheiro, né? Sim, agora a gente vai sair. Boa. Como que faz? Eu vou narrar. Querido diário, o domingo começou com um cafezinho. Não deu tempo de gravar o cafezinho porque a gente só comeu e falou. Mas a sessão de fotos vai ser gravada e agora a gente vai ali pra uma janela bater mais fotos. Amo! Bora que eu vou gravando você. Ai, eu sou famosa. Eu sou famosa. Mas eu achei aqui muito bonitinho, cara. Óbvio que comer à vontade também ajuda. Nossa. Eu acho que tá cá. Meu Deus, tá começando Talvez eu tenha que cortar essa parte do vlog. Ah, chuva! Então, querido diário, gente, agora eu vou aproveitar a noite de domingo para fazer o jantar de domingo e o almoço de segunda. E eu quero muito sentar depois para organizar a minha semana. Eu tô pensando em como eu posso tentar usar alguns hábitos de Porto Seguro, tipo alguns hábitos que eu sempre vou tentar fazer, como uma forma de dar um glow up na rotina. E aí mesmo naqueles momentos em que eu sair da rotina, que não der pra cumprir direito, eu já sei, tipo, opa, vou voltar pros hábitos de Porto Seguro e aos poucos eles puxam o resto da rotina. Vou cozinhar e depois eu explico um pouco mais dessa ideia dos hábitos Porto Seguro pra vocês. Para o jantar de hoje nós temos carne pro meu namorado e peixe pra mim. Então, vamos cozinhar. Querido diário, trago atualizações. Então, aqui pra mim é terça-feira, 1h30 da tarde. Eu vou terminar de me arrumar, né, de me organizar aqui. E agora de tarde, eu tinha colocado na organização semanal que eu fiz semana passada, que terça-feira seria o dia de concentrar gravações. Então, eu fiz um roteiro. E aí, gente, tem aqui o Diário de uma Garota Adulta, que ele vai funcionar exatamente como um diário. Então vai ter esses takes de vlogs, de eu conversando sobre o meu dia a dia e tudo mais. E eu tava pensando, desculpa, há um tempo em criar um segundo quadro no canal que fosse num molde mais senta e fala, sabe? Em que eu vou simplesmente me gravar conversando sobre alguns temas. E aí eu fiz um roteiro pra eu testar essa semana. Então eu vou me arrumar, aproveitar que abriu um pouco de sol depois da chuva pra eu tentar usar a luz da janela pra gravar. E também outra atualização é que eu comecei a tentar estruturar, ao invés de pegar assim, organizar a rotina ou estruturar a rotina com horários rígidos, que é uma coisa com a qual eu tenho dificuldade se eu não tiver compromissos externos, que é o caso. Eu nem sei se eu já me apresentei nesse vlog, gente.
Eu acho que não. Então, oi, pra quem não me conhece, eu sou a Rívia, eu sou estudante de psicologia e eu estou apenas esperando o diploma, né? E estou nesse processo de estruturar a rotina, de estruturar novas metas, enquanto eu espero meu diploma. E com relação à estruturação da rotina, o que eu pensei foi em usar algumas atividades e alguns hábitos para eles serem o porto seguro da rotina, ao invés dos horários em si. Porque, como eu comentei em alguns vídeos anteriores, eu tenho o meu sono, ele não tá muito legal. Eu sempre tive um pouco de dificuldade em acordar cedo e em dormir cedo, né? Eu sou uma coruja noturna. Eu até tô lendo um livro que é um neurocientista especialista em sono e ele explica que, de fato, as pessoas têm padrões genéticos diferentes para acordar e dormir, horários e ciclo circadiano e tudo mais. Então, o meu tende a dormir mais tarde e a acordar mais tarde. E por vezes eu programo coisas pro dia, pra amanhã, e esse meu horário de sono, especialmente agora que eu não tô indo pra faculdade, ele tá bem bagunçado, né? Porque antes eu tinha que acordar cedo de manhã e agora eu não tenho mais esse compromisso pra me prender. Mas eu não funciono bem com rigidez de horários, então, pelo menos não sem esse compromisso externo, como eu falei pra vocês. Então, o que eu pretendo fazer é elencar atividades. E aí, uma coisa que funcionou legal ontem, na segunda, apesar de eu não ter conseguido gravar pra vocês, porque eu tinha bastante coisa pra fazer ontem, foi a questão das tarefas. E aí, por exemplo, de manhã, eu quero muito, além de eu ter retomado o hábito da leitura por hobby, eu quero muito retomar as minhas leituras de estudo, que estão um pouco paradas, da minha área mesmo, da psicologia, do comportamento e tudo mais. E aí, tanto que eu tô fazendo essa leitura sobre sono, tanto pra mim, porque é uma demanda na minha vida, mas porque é uma demanda que aparece muito na clínica, né, relacionado a vários tipos de quadros e sofrimentos psicológicos. Geralmente o sono, ele é uma coisa que sofre muita alteração e que as pessoas têm dúvida e se sentem cansadas e tudo mais. Então eu coloquei essa atividade de leitura para amanhã, né? Então, assim, acordar, tomar café da manhã, que eu adoro tomar café, não funciona sem meu café. Tomar café da manhã e daí do café da manhã já pegar o meu Kindle e o meu tablet pra estudar, né? E aí começar a fazer minhas leituras. Eu coloquei metas pequenas, gente, assim. Ainda não sei se metas de páginas ou metas de tempo. Eu acho que vai funcionar por meta de páginas. Então eu quero ler no mínimo 5 páginas. E aí, por que uma meta tão pequena? Porque como o meu horário de sono tá oscilando nesse primeiro momento, pode ser que tenha dias que eu acorde muito tarde e que eu tenha outras coisas pra fazer e que eu vou ter que começar logo porque eu já acordei tarde. Mas aí eu tenho essa meta pequena de leitura que é tipo um hábito, um ritual pra me ajudar a despertar de manhã e começar o dia. E já começar me sentindo produtiva, conectada com as minhas atividades, antes de seguir pro resto das tarefas do dia, sabe? Então vou terminar de me maquiar, passar um cafezinho e aí sentar ali na janela pra gravar o segundo quadro do canal pra vocês.
gente. Eu confesso pra vocês que eu ainda sou um pouco nova nesse negócio de maquiagem. Eu não tô muito acostumada a fazer esse início de ano, que eu fiz mais umas comprinhas pra tentar ter uns produtos mais assertivos, que combinassem mais com a minha pele. Então eu faço tudo bem básico, assim, pra dar uma cara de esperta, de saudável, dar uma coisinha, mas é uma coisa bem básica, eu ainda tô aprendendo. Mas gostei. Agora vamos ao cafezinho e vamos gravar. Gente, que cheirinho. Conteúdos do TikTok gravados, porque ela tá muito blogueira hoje, muito criadora de conteúdo. Tô feliz de estar conseguindo ser produtiva nessa parte, agora só falta a edição e postagem do vlog. Eu confesso pra vocês que eu ainda tô me entendendo com algumas configurações do YouTube. Eu tava vendo que tem algumas que eu ainda não testei, não tô usando, e tô tentando ajeitar aos poucos, e aos poucos vai saindo. E, gente, uma coisa que parece, ou pelo menos que eu não tinha pensado que tinha a ver, mas que ajuda muito, é que o fato de eu estar com essa blusa que eu gostei, foi a minha sogra que me deu, e eu achei ela bem leve e ao mesmo tempo bem bonitinha pra trabalhar e criar conteúdo. A make, o cabelo que eu gostei, simplesmente favoreceram muito, porque aqui eu tô toda me sentindo criadora de conteúdo, toda me sentindo blogueira, toda me sentindo estudante de psicologia, futura psicóloga. Aí eu não sei dizer, mas a sensação de estar me sentindo bem com como eu tô aparecendo me ajuda a me comunicar melhor, a expressar melhor minhas ideias. Até pelo fato de que, como é gravado, né, assim, muitas das vezes eu fico me vendo ou tenho que ver depois o resultado do vídeo, super ajuda. E eu tô testando penteados com grampos porque eu quero muito deixar o meu cabelo crescer, mas eu confesso que eu não tô gostando do jeito que ele tá, assim, do formato do corte. Às vezes o meu cabelo é ondulado, então a sensação todas as vezes é que ele tem vida própria, sabe? Ele toma a forma que ele quer a cada lavagem, a cada dia, e nem sempre eu tô gostando muito, mas as alternativas dos penteados e de manter ele mais, assim, hidratado com o óleo que eu comprei, o óleo finalizador, tem ajudado muito e eu tô achando super fofinho, assim, eu tá conseguindo encontrar novas formas de usar ele, sabe? Eu tava até pensando em alisar pra fazer um corte
curto, mais específico. Mas ao mesmo tempo eu tenho um dilema com o alisar, que é assim, fica prático, no sentido que, especialmente nos primeiros 2 meses, não precisa ficar fazendo escova, é só lavar e hidratar. Mas eu confesso que eu não gosto que o meu cabelo fique completamente sem volume. E eu sinto que com o alisamento com o produto químico em si, especialmente no primeiro mês, fica aquela coisa escorrida, sabe? Sem volume, sem movimento. Eu confesso que eu não gosto muito. E aí, às vezes, eu fico nesse entre, que às vezes tá difícil lidar com ele, porque tá com um volume demais, eu não tô conseguindo ajeitar de um jeito que eu goste. Mas alisar, além de gastar dinheiro, porque não é barato, né? Especialmente fazendo um bom salão para ficar bom mesmo e não acabar com o pobre do cabelo, fica muito escorrido. E eu tô nesse dilema capilar, né? Porque em meio a todos os sonhos do trabalho, I'm just a girl e eu preciso que o meu cabelo esteja bonito, que eu esteja me sentindo bem com o meu cabelo para eu ter ânimo para trabalhar nos meus sonhos, né? Claro, obviamente. Então eu tô criando alternativas tanto para cuidar dele melhor, aprender a cuidar dele melhor enquanto ele cresce, quanto de penteados que eu acho que valorizem ele e o meu rosto. Sem contar em todo o teste de maquiagem que eu tenho feito no sentido de achar formas de me maquiar que eu me sinta bem, né? Porque eu não gosto muito de maquiagem rebocão, eu me acho muito branca, facilmente eu fico pálida igual um fantasma com maquiagem. Então eu ainda tenho um pouco de dificuldade de acertar o tom, assim, no sentido de eu não ficar nem muito pálida, nem passar contorno ou blush demais, no sentido de parecer que o meu rosto tá sujo ou manchado, porque eu levei um tapa. Então estamos até assim num período de entender melhor como eu quero, né, usufruir da minha imagem, até assim me entender com o meu estilo, com a minha autoimagem, com essa parte de autocuidado e beleza. Afinal de contas, I'm just a girl. Mas estamos caminhando, tá dando certo. Tem dias que parece que não, mas eu acho que tá dando certo. Agora eu vou terminar de editar o vlog pra vocês, que eu estou enrolando. E depois eu vou lanchar. Abrir um sol lindo, uma tarde linda. Eu vou ali na padaria comprar um pão bem quentinho, com chocolate quente. Vai ser o meu lanche. E é isso. Consegui postar o novo vídeo, gente. Tá aqui o novo vlog. São umas 9 horas da noite. Eu demorei um pouco fazendo a edição, a capa. E eu também aproveitei para ajeitar aqui alguns detalhes do canal, como o template de fundo, a descrição, que ainda tava uma coisa bem mais ou menos assim, eu não sabia como ajeitar. E agora pronto, gente, tá aqui, vlog novo postado há 5 minutos, tudo ajeitadinho, tudo bonitinho. Eu acho que acabou que essa terça-feira foi bem produtiva. Agora vamos enfim descansar, amigas, depois de uma terça-feira bastante produtiva. Querido diário, atualizações. Aqui pra mim é quarta tarde e eu tô esperando pra levar o meu irmão no futebol. Eu não gravei de manhã pra vocês porque, como eu falei, acho que comentei no início do vídeo, eu tô tentando organizar melhor as minhas manhãs, né? E estruturar não por horário, mas por atividades. E até então, eu tô conseguindo adaptar as atividades mesmo acordando tarde. Então, eu coloquei como atividade de Porto Seguro, atividade âncora, tomar café da manhã e ler. E aí, a atividade Porto Seguro seria basicamente um ponto de familiaridade muito forte na rotina,
que quando acontece alguma coisa, vamos supor, você viaja, ou então você tem uma programação muito diferente na semana e acaba mudando a sua rotina, como é no meu caso, os horários bagunçam de dormir e de acordar. Quando você quer voltar para a rotina, você começa voltando para aquela atividade, porque aquela atividade vai puxando outras coisas familiares na sua rotina. E aí, para mim, de manhã, eu tô tentando fazer isso, né, para não ficar rígida com relação ai, só vou seguir a minha rotina, só vou ter um dia produtivo quando eu estiver acordando em horário certinho, quando eu estiver acordando num bom horário. Não. O horário que eu acordar, eu vou iniciar a minha rotina com essas atividades e daí já ir seguindo para as atividades que tiverem no dia. E é muito bom, porque eu tô lendo um livro de neurociência sobre sono, né? Tem sido muito bom para mim aprender algumas coisas, até porque tinha algumas coisas que eu me cobrava com relação a sono, que na verdade são culturais, mas não naturais. E também estou retomando os meus estudos de psicologia e eu consegui fazer isso hoje, fiquei muito feliz. Consegui já fazer a leitura de algumas páginas de um capítulo de terapia de aceitação e compromisso, né, que eu estudar para continuar aperfeiçoando a minha clínica. Eu acho que agora o Uber tá chegando. Então, gente, cheguei aqui para trazer o meu irmão pro futebol, mas eu quero continuar rapidinho a conversa com vocês sobre os hábitos Porto Seguro, que é assim. Não tem nenhuma grande explicação científica por trás disso, tá? Da psicologia, nem nada. Não vou vender esses negócios de, a psicologia diz. Não. Mas eu lembrei que eu sigo uma criadora de conteúdo, que é a Luana Carolina, que eu lembro que há um bom tempo ela cita uma estratégia parecida. E mais do que isso, eu parei pra pensar que a questão de ser rígida com relação aos horários e esperar estar acordando nos horários perfeitos para fazer as coisas não ia dar certo. E para além disso, eu juntei duas coisas, né? Um hábito que eu queria acrescentar em um momento de hábitos que eu queria diminuir. Então, por exemplo, eu queria diminuir o meu consumo de redes sociais pela manhã, porque muitas das vezes eu acordava, né? Ia checar, às vezes, métricas, o que eu postei, e nisso já ficava nas redes sociais, já ficava no TikTok, já ficava no Instagram, já ficava no YouTube, né? E aí, com isso, tem toda aquela coisa de acordar letárgica, então vai tomar café, aí tem que parar pra decidir o que vai fazer no dia, e muitas das vezes parece que nisso, o pouco de tempo de manhã que eu tenho por acordar tarde, vai pelo ralo e eu já começo o dia com aquela sensação de estar sendo improdutiva, né? E não tem nada melhor para ser improdutiva do que a nossa cabeça ficar narrando pra gente que a gente está sendo improdutiva. Então, a minha ideia é justamente substituir, né, colocar ali pelo assim que eu acordo e tomo café, uma atividade que seja simples de iniciar para mim, que eu queira fazer e que já me dê a sensação de estar começando o dia de uma forma produtiva, de uma forma útil. E aí eu coloquei a leitura, porque é um hábito que eu tô muito feliz de retomar. E aí eu também não tô me cobrando nenhuma meta de página específica e tudo mais, mas com isso eu consigo já ler um pouco. Da feita que eu sento e me concentro, muitas das vezes eu acabo até lendo mais do que eu esperava. E logo após, assim, eu tô fazendo a leitura sobre sono, né? E coloquei logo após a leitura mais focada, técnica de psicoterapia mesmo. Também não tô cobrando nenhuma meta de leitura. Eu tento ler partes inteiras do capítulo, né? Geralmente tem subdivisões dentro de um próprio capítulo. E eu tento ler uma subdivisão inteira para não parar a linha de raciocínio no meio. Mas é isso. Então, e para além disso, hoje nós vamos escolher, não é nem escolher, mas encomendar o meu modelo de anel de formatura. E eu confesso para vocês, gente, eu não tô muito ansiosa
pela cerimônia de formatura em si. Deixa eu pegar uma cadeira aqui pra eu me sentar. Geralmente a aula do meu irmão dura em torno de 1 hora. E aí eu fico aqui fazendo algumas coisas enquanto ele treina, né? Faz o treino do futebol. Então, eu confesso pra vocês que eu não tô muito ansiosa pela formatura em si, né? Eu tô super ansiosa em ter o meu diploma. Então, eu tô ansiosa pra ter o diploma. Ao mesmo tempo, eu tô irritada por eles terem feito a gente esperar tanto, assim. Basicamente, eu encerrei as minhas atividades na faculdade em o quê? Janeiro. Aí, pra não dizer que eu não fiz mais nada, no final de fevereiro eu defendi o meu TCC. E acabou. E aí eu tô desde fevereiro só esperando a cerimônia, sabe? Então eu tô um pouco irritada por ter que esperar tanto. Ao mesmo tempo, eu confesso pra vocês que tem uma parte de mim que não quer que o tempo passe, assim, porque quando essa formatura chegar, eu vou pegar meu diploma e eu vou ser oficialmente desempregada. Me lembrei daquela cena das branquelas, né? Você vai virar uma menina desempregada. Então, eu também tô com aquele medo, sabe? Aquele receio de sair do limbo da formatura para todas as, né, dúvidas e outro limbo que é ser recém-formada. Mas enfim. Mas eu confesso pra vocês que uma parte que eu tô empolgada, apesar de eu ainda não ter pensado muito na cerimônia em si, é o anel. Porque na minha cabeça, o anel ele é muito simbólico, assim, de como se eu estivesse casando com a psicologia. E me lembra muito aquela frase que é tipo assim, você precisa ter o seu trabalho, você precisa ter a sua profissão, porque a sua profissão não vai acordar num belo dia de manhã e dizer que não te ama mais. Né? Então, na minha cabeça, o que eu construí nesses últimos 5 anos, o conhecimento que eu construí, a expertise que eu construí, ninguém pode tirar de mim. E o anel é muito simbólico pra mim nesse sentido de que eu tô casando com a psicologia, né? Encerrando esse ciclo e agora eu tenho, ou posso dizer que eu tenho uma expertise, tenho uma profissão. É óbvio que eu quero continuar me aperfeiçoando por muito tempo e eu adoro aprender coisas novas e adoro estudar. Eu sou aquele tipo de pessoa que consideraria inclusive fazer outras graduações, se o tempo permitisse, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Mas é isso, gente. Eu vou tentar gravar quando eu for fazer a encomenda do anel. Não sei se vai dar, mas eu vou tentar. Meu irmão caçula tem essa foto aqui, ó. Aí eu falei pra ele, essa foto foi no aniversário do nosso primo. Aí eu falei pra ele, o nome do meu irmão é Yuri. Falei pra ele que parecia na foto que ele tava sentado e queria dizer que o nome dele é Kalel. Aí ele pergunta pra mim, ué, mas não é o Kalel nessa foto? A pessoa nem se reconhece. Eu não sabia, povo, um dia achei que era o Kalel na foto. Não sabia que era A pessoa não reconhece a própria cara, essa foi incrível. eu. Não sabia que era eu. Cadê a fadinha? Olha a fadinha. Você tá se apresentando, amor? É a Alice. Joga a bola. Gol! Querido diário, hoje eu vim visitar a minha irmãzinha, né, que o meu pai e a minha madrasta tiveram a caçulinha há 1 ano. Eu vim ver a pequena, brinquei com ela e tudo, mas vou aproveitar agora rapidinho a pausa do café para trazer algumas atualizações para vocês, que é de que eu não consegui olhar o meu anel de formatura ontem. A minha mãe, que ainda conseguiu ir no Ourives, no que tinha na minha cidade, para perguntar, né, se ele fazia o modelo que a gente queria. Um disse que não fazia e o outro falou que fazia, mas por R$ 1.500.
infelizmente sem condições. Aí eu ainda vou tentar ver se eu encontro alguém que faça no centro, né, na outra cidade, no centro, na capital. E perguntei para as minhas colegas, porque eu tenho 2 colegas que já pegaram o canudo, porque passaram em residência, mestrado, essas coisas, e aí fizeram já o seu anel. E uma colega, uma amiga que tá fazendo junto comigo, né, tá esperando a formatura junto comigo. Aí eu vou tentar fazer no mesmo contato que ela fez o modelo que eu quero, que é um modelo em prata, com a pedra azul, que é a cor da psicologia, com alguns desenhozinhos do símbolo. Eu espero conseguir, senão vou ter que escolher outro modelo. Eu acho, gente, que pelo que eu vi eu já tinha gravado bastante, então eu acho que esse vlog vai ficar por aqui. Eu vou trazendo mais atualizações para vocês nos próximos vídeos, mas se você assistiu até aqui, muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada por ter assistido. Se você chegou através desse vídeo no meu canal, eu te convido a assistir os outros vídeos do diário e também a se inscrever, né? Se inscrever, ativar as notificações para você saber quando chegar updates e atualizações. E até o próximo vídeo.